Olá, eu sou Anderson França Suzano Júnior, estudante de Engenharia de Produção na Uniredentor Polo de Itaperuna, e esse vídeo é referente à metodologia ativa 1 da disciplina Física 1 da professora Amanda. E hoje a gente vai falar sobre uma matéria que a gente está estudando, que é vetores. E nós temos aqui no simulador PET Colorado alguns exemplos de vetores que a gente vai ver. O que seria um vetor? O vetor é representado por uma reta, como a gente vê aqui, e essa reta deve ter módulo, ou seja, o tamanho, direção e também o sentido. Ela tem um módulo, que é o seu tamanho, né, como a gente pode ver aqui indicado aqui. Ela tem a sua direção, vertical ou horizontal, e tem também o seu sentido, pode ser negativo ou então pode ser positivo. Tá certo? Alguns exemplos de forças que podem ser calculadas com o vetor é a posição, a aceleração, a velocidade. Tudo isso pode ser calculado representando aqui um vetor nesse plano. Eu vou dar mais um exemplo aqui de vetor. Esse vetor tem intensidade ao módulo 21,2, como a gente pode ver aqui, num ângulo de 45 graus. Com esse vetor, eu posso também calcular os seus componentes. O que seria isso? São os componentes que esse vetor causa no vetor x e no vetor y. Se eu clicar aqui, dá para a gente ver isso. Aqui é como se fosse a projeção dele nesses planos. Aqui a gente tem um componente x chegando no valor de 15 e aqui também o componente em y chegando no valor de 15. Esses são os componentes x e y. E se eu passar para cá o y, nós temos aqui um triângulo com um ângulo de 45 graus, um triângulo retângulo, porque tem 90 graus aqui. E o outro também é 45, obviamente. E nisso dá para a gente calcular também a área desse triângulo. Vou pegar mais um vetor aqui. Ele pode também ter o ângulo como 0 graus, ou seja, está todo em cima do plano x ou do plano y. Aqui ele está em cima do plano x com um módulo de 25, só no plano x, ou seja, ele não tem projeção nenhuma em y. O AY, ou seja, a componente dele em y é 0, mas em x é 25. Se a gente colocar aqui para a gente ver também, olha lá. Em y não vai ter, mas em x a gente tem aqui também, igualzinho o vetor. Vai ser 25 o AX. Como também ele pode estar em cima do plano y aqui com um módulo de 20. Se a gente for reparar, a gente vai ter o AY e não vai ter o AX, porque ele não tem projeção nenhuma. A projeção dele é no ponto de origem, no ponto 0. Também podemos calcular a soma de vetores. Aqui também nós podemos fazer a soma de vetores. Vou dar um exemplo aqui. Um vetor em y com intensidade de 15, outro vetor b com intensidade de 20. Se a gente calcular a soma desses dois vetores, um na vertical e o outro na horizontal, totalmente na horizontal e vertical, a soma vai dar esse vetor resultante. Esse vetor tem a soma dos dois outros vetores que a gente fez, o A e o B. E o módulo dele vai ser 25. Mas como também podem ser dois vetores qualquer. Um A e um B. Olha lá. Dependendo do módulo de um, aumenta o módulo do resultante. Se diminuir o módulo de outro, vai diminuir o módulo do resultante. Se eu diminuir o grau entre os vetores, também vai diminuir o grau do resultante. Ou seja, tudo depende dos meus dois vetores que eu vou somar para poder influenciar nesse vetor resultante. E se eu colocar mais um aqui, também vai influenciar. Olha lá.